Olá pessoal, estamos aí de volta no segundo vídeo do canal, aí começando mais uma jornada, né, o jogo da vida real. Então, hoje eu vim falar sobre a imortalidade, o que seria a imortalidade, o que atrai tanto a humanidade na imortalidade, né? E nisso a gente pode chegar à conclusão que a imortalidade tem várias formas de imortalidade perante nós humanos, né? Que seria a imortalidade social, a primeira, né? Que é basicamente as pessoas são lembradas na grande mente coletiva que é a humanidade, né? No fundo, nós somos uma grande mente coletiva que é graças a essa mente coletiva que a gente sabe falar, que a gente sabe que a gente faz essas invenções, que uma coisa pode ter continuidade, por exemplo, a evolução do carro. O cara que criou o carro não é o cara que fez o último carro mais rápido do mundo, por exemplo, né? Então, é graças a essa mente coletiva que consegue manter registros para que o próximo consiga dar progressão àquela tecnologia, né? E dentro da forma social, a gente tem muitos imortais aí que se mantêm vivos na mente coletiva, que seria, por exemplo, a gente tem Jesus Cristo, tem o Karl Marx, tem o o Mises, o Isaac Asimov, Nikola Tesla. E esses imortais são imortais na mente coletiva da humanidade. Então, eles são imortais finitos, né? Eles vão ter um fim conforme a humanidade. Se a humanidade acabar, eles não vão se perdurar. Quer dizer, depende, né? Se a gente manter um registro, enquanto aquele registro existir, e caso outro ser vivo consiga decifrar aquilo, interpretar tudo mais, a informação vai saber, né, que aqueles imortais existiram, né, e aí eles vão se perdurar pela eternidade na mente coletiva. Temos os imortais espirituais, né, que seria os imortais tipo Krishna, Jesus Cristo de novo, os Exus e os Orixás do Candomblé, tem os deuses nórdicos, os deuses egípcios, os deuses em geral e todas as lendas, né? Tipo o Saci, ninguém fala como é que um Saci morre, como é que um Saci se ele vive muito, vive pouco. Então é algo que continua existindo, né? Dentro também que alguns desses imortais a gente não tem toda a definição para saber se eles vivem para sempre ou, ou tem um tempo limitado, se são muitos ou é um específico, né? Algumas lendas eu não tenho conhecimento, pode ser que tenha, até agora eu não parei, eu vou até parar para pesquisar isso aí, né, sobre algumas entidades. E temos também o Chico Xavier, tem que também entrou nessa área da espiritualidade, né? Continua vivo aí na mente coletiva. E temos os físicos, né? Os físicos a gente não tem muitos exemplos de imortalidade, né? Mas a gente tem exemplos de vitalidade, né? De longevidade. Por exemplo, a gente tem a mulher mais velha do mundo, que chegou aos 122 anos, ela fumava, bebia e comia muito chocolate, e é uma coisa que a gente fica intrigado, né? Porque tem gente que frequenta academia, faz tudo mais e morre por motivos de saúde que a gente acaba, né, entrando em dúvida, né? Por que isso acontece? Por que a outra fumava e bebia e viveu muito e esse que faz exercício e tudo mais e não consegue chegar lá, né? E aí a gente pode puxar ali também questões genéticas, né? Dessa parte aí, porque tem essa senhora aí que chegou aos 122. Parece que os 100 anos é um tabu para a humanidade, né? Ultrapassar os 100 anos
uma coisa assim que para uns é ruim, para outros é bom, porque tem a questão também da funcionalidade física e mental, né? Que a gente para mim, na minha opinião, é o que tem de mais valioso entre os seres humanos, né? Não adianta você chegar a ter milhares de anos se você não tem consciência, você ficou louco, né? Alguma coisa assim do gênero. Aí a gente tem o Maomé, por exemplo. Maomé que chegou aos seus 632 anos e teve 6 filhos. Eu olho, pô, o cara teve 632 e só teve 6 filhos. Pouco, né, velho? Mas não vem muito ao caso da ideia, mas ele passou adiante sua genética, né? Se ele de fato existiu e teve de fato 632 anos, ele passou adiante essa genética entre os seus 6 filhos, está registrado no sangue deles, né? Que é possível chegar nessa idade. E isso é muito bom para a humanidade em geral, para quem quer viver, ter longevidade aí, é só o cara ter uma genética, ter um parentesco que ele pode ativar esses genes, né? Ele pode, com métodos de saúde e tudo mais, influenciar esses genes, né? Isso aí seria mais para os descendentes de judeus e islâmicos, né? Isso é o que os registros mostram e não se sabe se teve gente que chegou mais longe, deve ter aí pelas religiões por aí no mundo, deve ter gente que viveu mais, né? Pelas lendas e religiões. A imortalidade desperta o interesse nos seres vivos, naqueles que têm consciência de si mesmo, até nos que não têm consciência, né? Qual o bicho que não tem tendência a querer viver bastante, ter uma boa alimentação, é algo meio automático do ser vivo. E é porque a vida é a única certeza da vida, mas porque a gente pensa assim, a morte é a única certeza da vida, mas quando a gente para pensar que a única prova que a gente tem na vida, é a vida que a gente pode provar que nós estamos vivos. Aqueles que morreram não tem como provar que existe vida depois da vida ou que existe algo depois da vida. Então a única certeza, de fato, realmente, na vida é a própria vida. E a vida, ela tem uma tendência de imortalidade, né? De se auto-perpetuar, né? Porque a vida sempre vai tentar gerar mais vida. Ela vai estar sempre tentando se reproduzir e tentando se adaptar aos mais diversos ambientes e situações para poder se perpetuar. A vida tem um interesse muito grande na imortalidade. A mente coletiva humana, a nossa forma de nos mantermos imortais, é tanto que temos grandes nomes que morreram pela humanidade e no fundo elas queriam ser lembradas porque na hierarquia humana nós temos muito apreço por aqueles que fazem algo em prol de todos e todos meio que cobiçam esse tipo de coisa, serem lembrados, serem imortais por algum tipo de ação ou algum tipo de feito. Algo que também foi abordado no anime do Demon Slayer, né? Que é maravilhoso esse anime, velho. É muito bom, assisti muito. E o Demon Slayer, a gente tem o Muzan, né? O Muzan, que ele está à procura da imortalidade e ele já é imortal, porém tem uma fraqueza contra o sol. E ele não pode se expor ao sol e tenta procurar um jeito de vencer essa debilidade dele para poder ser resistente perante ao sol. E aí ele acaba lutando contra os Hashiras, porque ele meio que usa os seres humanos para poder fazer experiências e tudo mais, para poder conseguir a tal imortalidade. Porém, ele vem fazendo essas coisas e aí vai despertando
a raiva no ser humano, porque ele acaba matando uma pessoa e essa pessoa tem um parente, e esse parente passa adiante a raiva que ele tem nesse cara, porque esse cara continua fazendo o que faz com outras pessoas, aquilo que fez com o parente dele, e aí ele vai continuando e vai passando essa raiva, vai passando, e aquele sentimento se torna imortal dentro do próprio anime, né? E o Muzan, o chefe dos Hashiras, que eu esqueci o nome agora, ele tem uma última conversa com o Muzan, onde ele fala assim: sim, mas se você morrer, tudo isso acaba. Isso me lembra muito um império ditatorial, né? Um império de algum ditador. Se ele morre, meio que acaba aquele reinado, né? O que acontece se é nas guerras, né? Quando você matava o rei, era como se você ganhasse a guerra, basicamente. Enquanto a humanidade se alimenta dessa vontade de derrotar o Muzan. Aí a gente tem vários tipos de mortalidade, com aquela que você vive para sempre, mas pode morrer com doenças, né? Tem aquela que você só morre se for destruído por completo, tipo o Majin Buu, né, do anime. Usar os animes para esse tipo de conversa é bom, porque eles sempre tem um exemplo legal, né, que dá pra gente pegar assim no ar. Tem aquelas obtidas por algum tipo de parasitismo ou vampirismo, que o cara tem que estar se alimentando tipo um vampiro, né? Um vampiro, ele se mantém imortal, portanto que ele continua se alimentando de sangue, ele vai viver para sempre. E alguns tipos de mortalidade têm efeitos colaterais. Um efeito colateral que é abordado no anime Ranking of Kings. Existe um personagem lá que é irmão do treinador do protagonista, que eu agora não lembro o nome também, assisti faz muito tempo, muito bom a primeira temporada, a segunda eu não terminei, mas eu acho que eu vou assistir só pra terminar, né? No qual o imortal em questão, ele perde ele perde a sanidade, ele vira meio que um bicho, porque e no anime explica, e é muito lógica essa explicação, porque é algo meio que ele não ele não consegue raciocinar, ele entrou no modo berserker, porque ele já esqueceu quem ele é, porque ele já viveu tanto tempo que ele esqueceu quem ele é. E é muito louco a imortalidade dele, porque ele é meio que indestrutível. Se você esmagar ele, ele nasce de novo. Ele, do nada, ele se refaz. Muito louco. E também nesse mesmo anime existe outro tipo de mortalidade, que é uma mortalidade que você pode, por exemplo, trocar de corpo. E é nesse ponto que eu quero chegar, porque qual as formas que a humanidade tem de se imortalizar agora aqui nesse mundo? A gente tem o jogo Warframe, se eu não me engano, onde tem os soldados que, quando eles morrem em guerra e aí sobra alguma coisa dele ali, meio que o tronco, a cabeça, eles pegam o cara e transformam numa máquina. E aí esse cara fica em repouso, e ele volta à vida no momento de necessidade, porque ele é um ex-soldado, né? Bom de cabeça nessa estratégia e tudo mais, e seria útil para uma guerra. E essa é uma das formas da nossa imortalidade que a gente pode alcançar, que seria, por exemplo, por meio de androides, né? Fazendo androides uma coisa metade humana, metade ciborgues, né? Ciborgues, quer dizer. Ciborgue ele é meio humano, meio robô, né? Tipo o Ciborgue mesmo que a gente assiste no Liga da Justiça. E a gente tem o Ciborgue da Liga da Justiça, a gente tem outra forma também, que seria por meio de medicamentos e tudo mais. E aí me vem a questão: como é que isso pode estar acontecendo, né, velho? Como é que isso pode estar sendo desenvolvido, esses estudos? No caso do ciborgue é algo mais tranquilo, porque a gente tem várias pessoas com deficiência, a gente pode fazer essas pesquisas por meio dessas pessoas, né, e vai acabar ajudando elas. Elas vão
obter um membro novo e a resto da população vai obter uma... Caso perca algum órgão, vai poder substituir, todo mundo sai na vantagem nisso aí para poder viver mais. Já nessa outra fica meio bizarra, por meio de medicamentos, porque a gente vê aí agora, por exemplo,